Ok, pessoal, vamos lá começar a nossa revisão. Primeira questão diz o seguinte, vamos lá. Questão cobrando interpretação de texto. O texto 1 é formado por dois períodos. O segundo período, em relação ao primeiro, mostra uma. Vamos lá. É claro que somos livres para falar ou escrever como quisermos, como soubermos, como pudermos. Mas é também evidente que devemos adequar o uso da língua à situação, o que contribui efetivamente para a maior eficiência comunicativa. Então, quando ele diz mas, é também evidente que devemos adequar o uso da língua à situação, ou seja, a determinadas situações, que vai contribuir para uma maior eficiência comunicativa, certo? É o que a gente chama até de didática, né? Então, vamos lá. No primeiro momento, ele diz que a gente é livre para falar e escrever do jeito que a gente quiser, como a gente bem entender, como a gente souber. Mas, em determinadas situações, ele limita o que ele falou no primeiro período. O primeiro período vem até aqui, ó, até o ponto. Daqui começa o segundo período. Então, o segundo período, em relação ao primeiro, ele mostra o quê? Uma limitação do alcance da afirmativa anterior, que foi o primeiro período. Na primeiro período ele fala que a gente pode escrever de qualquer forma, e depois ele diz, mas em determinadas situações a gente tem que adequar a língua para ter uma maior comunicação. Então, ele está limitando o alcance da afirmativa anterior, que ele falava que o cara escrevia como ele queria, certo? Então, gabarito da primeira questão, letra C, espero que vocês tenham acertado. Vamos lá, segunda questão. Dada a causa, a natureza produz o efeito do modo mais breve em que pode ser produzido, ou seja, foi dada a causa de alguma coisa. A natureza ela vai produzir o efeito do modo mais breve em que pode ser produzido, ou seja, do modo mais breve, rápido e da maneira adequada. Segundo essa frase, a natureza ela produz tudo aquilo de que o homem precisa? Não, ela não me traz essa informação. Indica ao homem o caminho a seguir? Não. Segue sem pressa? Não, ele disse até porque o caminho mais breve, né? Cria leis, mas não as respeita? Não. Mostra o espírito da lógica e eficiência? Aqui sim. Ó, dada a causa, a natureza produz um efeito do modo mais breve possível em que pode ser produzido, ou seja, dentro da maneira lógica, procurando sempre uma maior eficiência para resolver a causa. Então, realmente, o gabarito dessa questão, pessoal, letra E, tá? Mostra o espírito lógico e eficiente. Então, vocês podem encontrar questões nesses estilos de interpretação e compreensão de texto na sua prova de português, tá? Então, o segredo é você saber interpretar essa questão. Vamos aqui à nossa terceira questão. Analise as palavras abaixo segundo as regras de acentuação. Vamos lá. Jiboia e heróico. Tá certo, pessoal? Acento jiboia? Não, né? Foi que a gente aprendeu. Jiboia. Tem acento? Não. Se o ditongo está na paroxítona ou na proparoxítona, né? Logicamente, se tiver um i ou um sozinho na vogal, eles perderam acento. Assim como, por exemplo, a palavra ideia. Ó. Ideia. Se o ditongo está na paroxítona, não tem mais acento. Professor, e se tiver na oxítona? Aí vai ter acento. Então, aqui está errado, tá? Está errado. Jiboia não está assim. Heróico está certo? Está certo. Ó. Porque se você pegar heróico, ó, ditongo na paroxítona. Está bem certinho. Não vai ter acento. Ideia, tá certo? Tá. Plateia, professor, está correto? Vamos lá? Como é que a gente separa a plateia? Ficaria assim. Plateia. Plateia. Tá certo aí? Não, porque aqui o ditongo, o que é o ditongo? É quando a gente tem duas vogais juntas na mesma sílaba, né? Então, nesse caso, tá errado. Por que, Muniz? Porque quando o ditongo está na paroxítona, não tem esse acento, ou seja, perdeu o acento, assim como a palavra ideia, jiboia. Então, perdeu esse acento aqui. Deixa eu apagar ele, ó. Tá errado. Fechou? Baiuca, tá certo? Vamos lá. Baiuca. E aí, professor? Vai ter acento no U aqui?
É um hiato, né? Pessoal, não vai ter o acento aqui, sabe por quê? Porque, como eu falei, ó, aqui o ditongo está na proparoxítona. Olha lá, ó. Se eu tenho o ditongo antes, e se você quiser saber se o I ou o vai ser acentuado, é só olhar se tem um ditongo antes. Não tem, não tem acento. Se tiver o ditongo, não vai ter acento. Então, tá errado, não tem esse acento aqui no U, tá? Feiura, mesma coisa, ó. Feiura, aqui tá certo. Como a gente tem um ditongo antes, ó, perdeu o acento com a nova regra. Resumindo, só vai ter acento se o ditongo estiver na oxítona, ou seja, na última sílaba. Magou e enjoo. Magou tá certo. Lembra que a gente falou na aula de acentuação? Quando a gente tem os hiatos, ou seja, essas duas vogais juntas, o, perdeu o acento. Não tem mais esse acento circunflexo, tá? Então, aqui no caso de enjoo, tá errado. Magou tá certo. Então, por exemplo, voo, enjoo, vem. Tudo isso aqui perdeu o acento. Ó. Não tem mais o acento circunflexo com a novo acordo ortográfico. Analise as palavras abaixo segundo as regras de acentuação. As palavras enumeradas foram grafadas corretamente segundo as regras ortográficas. Erradíssimo essa questão. A gente percebeu que existem alguns erros aqui, como jiboia, plateia, baiuca não leva acento e enjoo. Então, por causa desses erros, a questão está errada. Tranquilo? Vamos aqui à quarta questão. Miséria. Como é que a gente vai acentuar a palavra miséria? Miséria. Olha lá. Miséria. Miséria. Professor, quando o senhor pega essa palavra miséria, qual é a regra de acentuação dela? Ó, aqui a tônica mais forte está onde? Na paroxítona. Então, se você observar, ainda tem um ditongo lá no final. Ó. Então, aqui a regra é o quê? Paroxítona terminada em ditongo. Perfeito. Porém, pessoal, o I é uma semivogal e o A é uma vogal. Quem são as vogais? O A, o E e o O. Quem são as semivogais? O I ou o U. Se eu começar com a semivogal e termino com a vogal, ou seja, eu comecei na metade e terminei com todo, né? Semi e terminou na vogal. Ou seja, começou aqui numa semivogal, terminou com vogal, ou seja, cresceu, né? Ou seja, aqui nós estamos diante de um ditongo crescente. Quando a gente tem ditongo crescente, a gente pode ter duas regras de acentuação. Ou a paroxítona terminada em ditongo, ou você pode separar a palavra miséria da seguinte forma. Mi-zé-ri-a. Você separa o I do A. Pode. Tem autores que consideram dessa forma. Aí ficaria proparoxítona, né? Ele separa o I do A. Ou seja, existe a possibilidade, sim, a gente pode encontrar duas regras de acentuação, mas isso só vai acontecer com o ditongo crescente. Mas, em regra, eu marcaria paroxítona terminada em ditongo, que é a nossa regra em geral. Porém, é bom a gente saber que existem outras regras de acentuação que outros autores consideram proparoxítona eventual, ou seja, proparoxítona eventual. Certo? A gente viu na aula de acentuação aí do curso de português no zero. Fechou? Podemos encontrar duas regras de acentuação para a palavra acima. Correto. Se for uma paroxítona terminada em ditongo crescente, aí você vai ter duas regras. Professor, e se for decrescente? Aí não dá para aplicar essa regra da proparoxítona eventual, ou aparente. Fechou? Então, isso aqui só dá para paroxítona terminada em ditongo crescente. Vamos aqui à quinta questão. Pé, música e lâmpada. Qual a regra de acentuação de pé? Pé só tem uma sílaba, monossílabo, monossílabo. Quem são os monossílabos que são acentuados? Os que terminam em A, E e O. Fechou? A, E e O. Música. Música. Ou seja, está na antepenúltima. Regra de acentuação de música é uma proparoxítona. Fechou?
Regra da proparoxítona. Lâmpada. Separa a lâmpada. Lâmpada. Ou seja, está na antepenúltima. Ó. Lâmpada está na terceira. Regra da proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas. Paroxítonas. Fechou? As palavras acima foram acentuadas por regra diferente. Correto. Realmente. Pé é monossílabo, né? Termina em E. E música e lâmpada, na verdade, são proparoxítonas, ou seja, são regras diferentes das palavras aí. Então, esse item está corretíssimo. Fechou? Vamos lá, questão número 6. O carro está estacionado na rua. Os termos em destaque são adjetivos. Carro é substantivo. Substantivo é a classe gramatical que dá nome aos seres. Substantivo concreto, logicamente, né? É uma coisa que dá para desenhar. O carro está estacionado e na rua. Na rua. Na é a contração de em mais um artigo a. Esse artigo se refere ao substantivo rua. A rua. Então, rua, pessoal, qual é a classe gramatical de rua? Rua é um substantivo. Substantivo dá nome a seres. Qualquer coisa, uma cadeira, uma rua, pode ser qualquer coisa. Então, não são adjetivos, questão errada, são substantivos. Beleza? Vamos aqui à questão número 7. Felicidade e carro. A felicidade do garoto e o carro. Uma das principais características para a gente identificar um substantivo é a presença do artigo, pessoal. Ó. Presta atenção. A felicidade, o carro. Só que felicidade, a dúvida que fica, é um substantivo concreto ou um substantivo abstrato, pessoal? O que é um substantivo abstrato? Sentimentos. É aquilo que depende de pessoas para existir. A gente não consegue desenhar. Já o substantivo concreto é aquilo que a gente desenha. Por exemplo, pessoal, Deus é abstrato ou concreto? Deus é concreto. Tá bom? Deus é concreto. Uma fada. Ah, professor, mas a fada não existe. Cuidado, não é que ela existe. É que, na verdade, a fada dá para se desenhar. É tudo aquilo que se desenha. Você consegue desenhar uma fada, desenha lá a fada. A figura humana consegue definir uma fada. Se você consegue desenhar, perfeito, vai ser concreto. Tá bom? Aquele ser. O abstrato, ele é sentimento. Depende de pessoas para existir. Por exemplo, o amor. O amor depende de pessoas para existir. Por exemplo, uma partida de futebol. A partida ela é formada por pessoas, tem o campo. Ah, professor, mas a partida eu consigo desenhar. Não, tu não consegue desenhar uma partida. Tu consegue desenhar pessoas, consegue desenhar um campo de futebol e uma bola, que são substantivos concretos que dá para desenhar. Agora, o conjunto é o que a gente chama de quê? De partida. Então, a partida é abstrato, é algo abstrato. Então, o substantivo abstrato, ele depende de pessoas para existir. Felicidade. Tu consegue desenhar felicidade? Professor, eu consigo desenhar uma pessoa rindo. É felicidade. Não, tu desenha uma boca. Boca é concreto. Agora, felicidade depende de pessoas para existir. É algo abstrato. Então, nesse caso, felicidade é um substantivo abstrato. Beleza? Muniz e carro também é concreto. No caso aqui vai ser concreto, que dá para você desenhar um carro. Os termos em destaque são substantivos abstratos. Não. Somente felicidade seria abstrato. Carro é concreto. Item errado. Vamos à questão número 8. O batalhão e a alcateia se juntaram para derrotar Nárnia. Vamos lá. Batalhão, pessoal, é um substantivo? É. Olha lá o artigo. Ó. O batalhão, a alcateia. Batalhão, pessoal, e alcateia são substantivos coletivos. Como assim, professor? Substantivos coletivos? Porque eles representam o conjunto de vários substantivos concretos. Por exemplo, um batalhão de soldados. Então, o conjunto daqueles soldados é o batalhão. A alcateia de lobos é um conjunto de lobos. Então, existem substantivos coletivos
ao invés da gente colocar o nome de todos aqueles lobos, ou então de todos aqueles soldados, vamos chamar isso aqui de um batalhão. Vamos chamar isso aqui de uma alcateia. É até para facilitar mais a nossa comunicação, em vez de a gente ficar falando o nome de cada coisa. Então, existem os substantivos coletivos. Por exemplo, panã-panã. Os panã-panãs. O que é panã-panãs? É um conjunto de borboletas. Né? Para quem não sabe, conjunto de borboletas é um substantivo coletivo. Molho. É um conjunto de chaves. Então, tudo isso aí são substantivos coletivos. Tá? Então, realmente, os substantivos que estão em destaque são substantivos coletivos aqui. Oitava questão está corretíssima, tá? Não esqueçam desses detalhes. Vamos lá. Questão número 9. A colega jogou bola. Caso troque o artigo a por o, ou seja, coloca o colega jogou bola. Também teria que ser alterado o substantivo colega por colego. Aí não tem nada a ver, né, pessoal? O substantivo colega, você pode empregar tanto a colega quanto o colega. Ou seja, quando você altera só o artigo e mantém o substantivo, né? Como é o nome desse substantivo? A gente chama ele de substantivo comum de dois gêneros. Ele é comum de dois gêneros. Você fala a colega e o colega. Tranquilo? Então, não tem essa de trocar por colego, não. Porque o artigo você utiliza para diferenciar se vai ser masculino ou feminino. Não é trocando o substantivo, mas sim um artigo. Tranquilo? Então, esse item está errado. Vamos aqui à questão número 10. As ruas da cidade estão agitadas. As ruas da cidade. Da cidade se liga ao substantivo ruas. Concorda comigo? Ó? Olha lá o substantivo ruas. Certo? Professor, e da cidade? É uma característica da rua. É o nome da rua lá. Na verdade, é a característica da rua. As ruas da cidade. Quais são essas ruas? Não, é as ruas da cidade. Ele está aqui caracterizando aquela rua. As ruas da cidade. Então, da cidade, qual é o nome daquela classe gramatical que caracteriza, que dá uma qualidade a um substantivo? É o adjetivo, pessoal. Só que detalhe, o cara que dá uma qualidade ou uma característica, a gente chama de adjetivo. Porém, quando a gente tem uma preposição mais um substantivo, e esse conjunto todo ele funciona como um adjetivo, nesse caso, quando a gente tem a presença da preposição, a gente chama de quê? De locução adjetiva. Qual a diferença da locução adjetiva para um adjetivo? É porque na locução adjetiva tem a preposição. Entendeu? As ruas da cidade. Então, esse trecho aqui da cidade, por inteiro, é uma locução adjetiva. Tranquilo? As ruas da cidade estão agitadas. Ó, ruas agitadas. Agitadas é uma característica de quem também? Das ruas. Então, no caso aqui, agitadas, como é só uma única palavra, aqui sim a gente chama de quê? De adjetivo. Então, o adjetivo é aquela classe gramatical que vai se ligar a um substantivo, vai caracterizar, vai dar uma qualidade àquele substantivo. Fechou? E se a qualidade, a característica, no caso o adjetivo, tiver acompanhado da preposição, vai ser uma locução adjetiva. Então, vamos lá. Os termos em destaque são, respectivamente, uma locução adverbial, não. É uma locução adjetiva e um adjetivo. Perfeito. O último está correto. Agora, o erro dessa questão é dizer que da cidade seria uma locução adverbial. Locução adverbial por quê? Se isso aqui não passa circunstância, de tempo, de lugar, de modo. Não é. Ele está caracterizando a rua. Então, se caracteriza e tem a preposição, é uma locução adjetiva. Item errado. Questão 11. O professor carioca. O carioca. Será que nesses trechos, Muniz, são as mesmas classes gramaticais? Ó? O professor carioca. Carioca está caracterizando o professor. Então, nesse caso, carioca é um adjetivo. Ó.
Está se referindo ao substantivo professor. Agora coloca o carioca. O artigo acabou de substantivar aquele adjetivo. O carioca. Nesse caso, o carioca já funciona como substantivo. Tá vendo como muda o negócio? Ó? Se eu falar, o professor carioca jogou bola. Carioca é adjetivo. Agora, se eu falar, o carioca viajou para o Ceará. Então, agora eu estou empregando carioca como um substantivo. Estou substantivando aquele adjetivo. Então, dependendo do contexto, ele muda o sentido. Ele vai estar funcionando agora aqui como substantivo, por causa da presença do artigo. Ó. Tá? Quando você pega uma classe e coloca um artigo substantivando aquela classe, por exemplo, a substantivação de um adjetivo, o nome disso aqui, dessa nova formação, a gente chama que é derivação imprópria. Certo? Derivação imprópria. É quando a gente pega, por exemplo, o verbo comprar e coloca assim em uma frase, ó, o comprar. Ou seja, aqui é verbo e aqui ele já está funcionando como substantivo. O nome disso aqui é derivação imprópria, ou também chamada de conversão. Os termos em destaque foram empregados como adjetivos. Não, no primeiro foi, mas no segundo não foi. Então, esse item está erradíssimo. O segundo aqui, ele está empregado como substantivo. Fechou? Vamos aqui à questão número 12. A menina está tão bonita, cidadãos suspeitos. Ó, bonita é uma característica da menina. Bonita, qual é a classe gramatical? É um adjetivo. Tá vendo? Ó? Está se referindo ao substantivo menina. Menina bonita. Cidadãos suspeitos. Ó, suspeitos é uma característica do cidadão. Então, suspeitos aqui está sendo empregado como adjetivo. Então, os termos de destaque não são substantivos, eles são adjetivos. É uma revisão simples para vocês, tá? De classes gramaticais, pessoal, muito importante, coisa que a gente já estudou nas aulas passadas, tá? É um mini simulado aí para a gente estar relembrando o que a gente já estudou. Vamos aqui à questão número 13. Vamos lá. O termo em destaque poderia ser substituído por materno, sem alteração de sentido. Como assim, professor? Vamos lá. Amor de mãe. De mãe se refere ao substantivo amor. Lembrando que amor é abstrato. É um substantivo abstrato. Amor. Depende de pessoas, é um sentimento para existir. Ah, professor, mas amor é um coração. Não, coração é concreto, porém o amor é abstrato. Amor de mãe. Eu poderia falar também amor materno. Eu poderia substituir essa locução adjetiva por um adjetivo. Certo? Posso substituir tranquilamente por um adjetivo. Beleza? Ó, o termo em destaque poderia ser substituído por materno, sem alteração de sentido. Perfeito. Amor de mãe é a mesma coisa que dizer amor materno. Então, aqui, antes era uma locução adjetiva. Por quê? Por causa da presença da preposição. Coloca agora como adjetivo. Ó, só colocar materno. Então, realmente, item correto. Eu posso fazer essa substituição sem alteração de sentido na palavra. Tá bom? Item corretíssimo. Vamos aqui à questão número 14. Os sacristães leram a Bíblia, já os cidadãos, o texto literário. Olá, já os cidadãos, vírgula. Aqui nessa vírgula era para ter o verbo ler, né? Ó, leram. Já os cidadãos leram o texto literário. Então, quando a gente tem uma vírgula substituindo o verbo, né? A gente diz que isso aqui é uma elipse, uma omissão de um termo. Para evitar a repetição do verbo ler de novo, ele coloca uma vírgula. O nome dessa vírgula aqui é vírgula vicária. É aquela vírgula que marca a omissão. Vírgula vicária. Certo? Mas vamos lá. Os plurais dos substantivos foram empregados corretamente. E aí, pessoal? O plural de sacristão é sacristães? Certo. Tá corretinho. Agora me diga uma coisa. O plural de cidadão é cidadões ou é cidadãos? É cidadãos. Cidadãos, não é cidadões, pessoal.
Tá errado, tá? Cidadãos. Vamos aqui à questão número 15. Vamos lá. Joana comeu mais do que Marcelo. Joana comeu mais do que Marcelo. Ó. É como se ela estivesse aqui utilizando aquela expressão mais do que, né? Mais do que, menos do que. Professor, essas expressões mais do que, aquelas expressões onde você está fazendo certas comparações, você pode escrever mais do que ou mais que. Quer dizer que eu posso escrever tirando do? Pode. As duas formas estão corretas. Ou seja, se eu retirar o do, a frase continua fazendo sentido e o não tem erro gramatical, ou seja, continua sendo corretinha escrita. Então, Joana comeu mais do que Marcelo. A expressão em destaque não poderia ser retirada sem prejuízo gramatical. A expressão em destaque não poderia ser retirada sem prejuízo gramatical. Pessoal, na verdade, a expressão ela não poderia ser retirada? Está errado. Ela poderia sim ser retirada, tá? E não ia ocasionar prejuízo gramatical, tá bom? Eu posso escrever mais do que ou mais que, sem problema nenhum, tá bom? Questão 16. João comprou 3 apostilas de matemática. Vamos lá, quem compra, compra alguma coisa. Comprou 3 apostilas de matemática. Isso é objeto direto. Quem compra, compra alguma coisa. Aqui é verbo transitivo direto. Aqui é um verbo, certo? Agora, olha aqui, ó. O comprar de João. Opa, eu acabei de substantivar esse verbo. Agora ele está funcionando como substantivo. Olha lá. Como é o nome disso aqui, Muniz? Derivação imprópria. É a capacidade de você pegar uma classe gramatical e transformar ela no substantivo. O comprar de João não foi interessante. E o eu social não me garante isso. Quem é que não me garante isso? O eu social. O eu é pronome, porém, ó, olha o artigo substantivando o pronome. Como é o nome disso aqui? Derivação imprópria. Ou seja, nesse caso, o eu está funcionando não como pronome. Aqui ele está funcionando como substantivo. Fechou? Tranquilo? Fechou, né? Então, aqui é verbo e os dois de baixo funcionam como substantivos. Os termos em destaque foram empregados como substantivos. Pessoal, errado, porque, na verdade, quem está funcionando como substantivo é só o termozinho de baixo, ó, que é comprar e eu. O de cima é verbo tranquilamente, tá? Verbo comprar. João comprou. É uma ação que João praticou. Ó. Fechou? Vamos lá. Questão número 17. Qual das alternativas possui um verbo no pretérito mais que perfeito do modo indicativo? Quando a gente fala pretérito mais que perfeito, você lembra daquela terminação ara. Por exemplo, comprara, ou tinha, ou havia comprado. Tinha ou havia comprado. Ou comprar. Essa terminação ara ela já está sendo um pouco menos utilizada, porém, existe tinha ou havia comprado. Né? É o pretérito mais que perfeito. Vamos lá. João comprava 3 apostilas de matemática. Comprava. Comprava aqui é uma ação que é no passado, porém ela não foi concluída. Comprava aqui é o pretérito imperfeito. Comprava. Se fosse o perfeito, era comprou, que era a ação concluída. João tinha comprado, olha lá, ó. Tinha comprado ou havia comprado. Ou comprara 3 apostilas de matemática, que é o pretérito mais que perfeito. João comprará, aqui é futuro. Futuro do presente. Se fosse futuro do pretérito, seria compraria. Se João comprasse, é uma possibilidade.
E quando você tem uma possibilidade e o verbo está com dois S's e você tem uma partícula se, uma conjunção se condicional, isso daqui está no modo subjuntivo, sendo que aqui é no pretérito imperfeito. Só tem um pretérito, que é o imperfeito no modo subjuntivo. Então, dentre as alternativas, aqui a segunda aqui tem a presença do pretérito mais que perfeito. Tá? Não esqueçam desse detalhe. Vamos aqui à questão número 18. O carro do Gabriel, comprei-o e falei o que vi. Os termos em destaque são artigos. Vamos lá? O carro, eu sei que esse daqui é. Esse aqui é artigo. Está se referindo ao substantivo carro. Comprei-o. Quem compra, compra alguma coisa. Ó. O O é um pronome oblíquo que está substituindo alguma coisa. Comprei-o. Falei o que vi. Falei aquilo. Troca o que por o qual? O qual vi. Falei aquilo qual vi. Quando você tem essa fotografia, ó, você está diante de que, Muniz? Esse O não é artigo. Esse O vai ser pronome demonstrativo. Demonstrativa. Pode anotar aí. Pronome demonstrativo. Então, os termos em destaque são artigos. Errado. O primeiro é. O segundo é um pronome oblíquo. E o terceiro é um pronome demonstrativo. Falei o que vi. Falei aquilo o qual vi. Comprei-o. Quem compra, compra algo. O O está substituindo alguma coisa. Então, nesse caso, é um pronome oblíquo. Então, não são artigos. Fechou? Vamos lá. Tá dando para entender a aula aí, pessoal? Tranquilo? Vamos lá? Questão errada. Não são artigos. Só o primeiro é artigo. Questão 19. A nova roupa que João usou e a roupa nova que João usou. Muniz, será que se eu inverter o adjetivo, a posição do adjetivo, muda o sentido? Vamos lá. Se eu falar a nova roupa que João usou. Quando eu falo nova roupa, é uma outra roupa. Pode ser nova ou não, mas é uma outra roupa que ele está usando. Agora, se eu falar a roupa nova que João usou. Roupa nova quer dizer que ela é novinha, ela saiu de fábrica agora. Então, se você inverter o sentido aqui, colocar o adjetivo antes ou depois do substantivo, em algumas palavras, não são em todas, nesse caso, vai mudar o sentido. Se eu falar a nova roupa é diferente de a roupa nova. A nova roupa é uma outra roupa. A roupa nova é uma roupa nova que ele está falando no sentido de ser novinha, saiu de fábrica agora. Tá? A inversão do adjetivo não muda o sentido. Errado, muda o sentido sim. Tá? Professor, são em todos os adjetivos? Não são em todos. Você tem que fazer a inversão e verificar se muda o sentido. Beleza? Vamos à questão 20. Vamos lá. Todo o país. Professor, se eu falar todo o país e eu falar todo o país, é a mesma coisa, será? Não. Quando eu falo todo o país, pode ser qualquer país. Quando eu falo todo o país, eu estou falando na extensão do país. Todo o país, ó, o país por inteiro. Toda a extensão do país. Então, a presença do artigo muda o sentido da frase. Então, vamos lá. A retirada do artigo não muda o sentido. Errado. Se eu retirar o artigo aqui, fica todo o país, ou seja, qualquer país. Se eu coloco o artigo, todo o país, vai dar uma ideia de extensão. Toda a extensão do país. Né? Todo o país. Aí já muda o sentido. Item errado. Questão 21. A peça do carro. Na frase acima existem exatamente um artigo. Vamos lá? A eu já sei que é o artigo. Está aqui o primeiro. A peça. Cadê o outro, Muniz?
Do, pessoal, é a contração de mais O. Ou seja, esse O é artigo. Se é um artigo, ele tem que estar se referindo ao substantivo. Cadê o substantivo? O carro. Está aqui, ele se refere ao carro. Então, aqui nós temos 2 artigos. Então, na frase acima existe exatamente um artigo. Errado. Nós temos 2 artigos. Beleza? Não esqueçam desse detalhe. Cuidado, na contagem, vocês têm que contar o artigo que está dentro da contração. Questão 22. Puxa, adeus, cuidado, meu Deus. Pessoal, isso aqui são expressões, são sentimentos, emoções. Qual é a classe gramatical que expressa emoções? São as interjeições. Então, vamos lá. Os termos acima são interjeições que expressam emoções. Item corretíssimo. Então, se você encontrar num texto as palavras que expressam emoções, puxa, adeus, cuidado, meu Deus, é a classe gramatical das interjeições. Não esqueçam, tá? Vamos à questão número 23. Ele colocou 2,3 milhões, 2,4 bilhões e 1,2 bilhão. Professor, quando é que a gente vai utilizar o bilhão versus bilhões? Idem para milhões também, tá? Se tiver 1, alguma coisa, vai ser bilhão no singular. De 2 para cima, já usa bilhões. Isso se aplica também para milhão, tá? Mesma coisa. Ó, 2,3 milhões, por que está no plural? Ó, tá aqui 2, ó. 2,4 bilhões, por que está no plural? Ó, tá aqui 2. 1,2 bilhão, ó lá, ó, 1. Aqui sim está certo. Eu não posso colocar bilhões, tá? O termo em destaque poderia ser substituído por bilhões? Pode não. Pode não porque, nesse caso, ele está se referindo a 1, ó, 1, alguma coisa. Se fosse 2, alguma coisa para cima, já colocaria bilhões. Então, poderia ser substituído? Não. Item erradíssimo. Fechou? Vamos lá. Questão 24. Ele colocou aqui alguns exemplos de preposições. Olha lá. Opa. Olha lá, Muniz, as preposições. Ó. De, com, por, para, com. Por exemplo, gosto de música. Esse de veio da regência do verbo gostar. Estou com febre. Foi preso por roubar. Vieram para a palestra. Almocei com tranquilidade. Todos esses termos são preposições, não são conjunções. Está errado. Isso aqui são preposições. Beleza? Principais: o de, o com, o em, né, professor? O para. Que mais? O por. Tudo isso aqui é preposição. As principais que você encontra. Fechou? Vamos lá, próxima questão 25. Vieram para a palestra. Eles vieram com a finalidade de ir à palestra. O termo destacado introduz uma ideia de causa, não, mas uma ideia de finalidade. Certo? Vieram para a palestra, com a finalidade de ir para a palestra. Não é causa, é finalidade. Próxima. Almocei com tranquilidade. Aqui é o modo como ele almoçou. Então, esse com está introduzindo um texto com ideia de modo. O termo em destaque passa uma ideia de modo, correto. Foi preso por roubar. Ó, por roubar. Ou seja, ele foi preso porque roubou. Visto que roubou. Então, se você tem a preposição por mais um verbo no infinitivo, qual é a ideia que vai passar aqui? Vai passar uma ideia de causa. Anote aí um bizu que eu vou passar para vocês. Ó. Quando você tiver a preposição para mais um verbo no infinitivo. Se você tiver a preposição ao
mais um verbo no infinitivo. Se você tem a preposição por mais um verbo no infinitivo, com certeza aquela preposição ela vai estar introduzindo uma ideia aqui de para mais verbo no infinitivo, uma ideia de finalidade. E aqui vai ser uma oração reduzida. Ao mais verbo no infinitivo, ideia de tempo. Por exemplo, ao comprar o galão, bebi água. Ou seja, quando eu comprei o galão, eu bebi água. Por mais infinitivo, passa uma ideia de causa. Por exemplo, foi preso por roubar, ou seja, porque ele roubou. Então, essa preposição por vai passar uma ideia de causa. O termo em destaque passa uma ideia de finalidade. Não, aqui é uma ideia de causa. Item errado. Seria causa. Eu gosto de música. Quem gosta, gosta de alguma coisa. De música. Ó. Objeto indireto, verbo transitivo indireto. Por causa da presença da preposição. E essa regência de, que é uma regência relacional, ela vem da regência de gostar. Aqui, ela vem da regência do verbo gostar. A preposição de vem da regência do verbo gostar. Item corretíssimo. Fechou? Então, as preposições elas têm essas funções. Vamos lá. Eu fui até a padaria. Eu comprei 2 biscoitos, até mesmo um refrigerante. Aqui são situações diferentes. Aqui é a ideia de ponto a ponto. Ó. Eu fui até a padaria. Ele vai se deslocar até a padaria. Ideia de ponto a ponto. Quando ele passar a ideia de ponto a ponto, aqui o até funciona como uma preposição. Porém, se eu falar, eu comprei 2 biscoitos até um refrigerante, ou seja, inclusive um refrigerante. Aqui já vai passar a classe gramatical de advérbio. Inclusive, de inclusão, né? Inclusive um refrigerante. Aquelas palavras denotativas. Então, a primeira é preposição, quando dá a ideia de ponto a ponto. E quando ele passa com uma ideia de inclusive, ele vai entrar dentro daquelas palavras denotativas, né? Que funcionam mais como advérbios. Os termos em destaque são preposições. Não, somente o primeiro vai ser. Agora, quando ele está na ideia de inclusive, de adicionar uma informação, ele não vai funcionar como preposição. Então, esse item está errado. Anote aí no seu material, beleza? Tranquilo aí, pessoal, até agora? Fechou, estamos na questão 29. Vamos à questão 30. O bebê nasceu. Suas mãos são claras e seus cabelos pretos. Suas mãos e seus cabelos. Isso aqui são pronomes. Pronomes que irão passar uma ideia de posse. Posse. Suas mãos e seus cabelos. Os pronomes em destaque são demonstrativos, não. São pronomes possessivos. Fechou? Item erradíssimo. Não são demonstrativos. Eles são possessivos. Seus cabelos, suas mãos. Beleza? Vamos lá. Próxima questão. Esse chapéu e aquele mês. Esse chapéu, agora eu estou demonstrando o chapéu. Ó. Aquele mês. Aqui sim são pronomes demonstrativos. Aqui sim são pronomes demonstrativos. Ó. Esse chapéu, aquele mês. Aqui são pronomes demonstrativos. Item correto. Tá? Então, a gente está fazendo essa revisão de classes gramaticais, até mesmo para você relembrar esses pontos que são importantíssimos para a prova de vocês. Vocês têm que dominar essas classes gramaticais. Vamos lá, questão 32. Joana e Pedro foram ao supermercado. Aquela comprou frutas. Aquela é o mais distante. Ó. Joana comprou frutas e este quem é o mais perto, que seria Pedro.
Toda vida é assim. O aquela é o mais distante, o este se refere ao mais próximo. Aquela, Joana, comprou frutas e este, guloseimas. Podemos afirmar que o pronome sublinhado retoma Joana? Não. Ele retoma Pedro, porque este vai ser utilizado para retomar o mais próximo. Fechou? Item errado, porque ele está dizendo que retomaria Joana. E não é Joana, nesse caso é Pedro. Tranquilo? Não esqueça, pessoal, essa questão do uso do aquele e do este é certo em prova. Próxima questão. 33. Joana, meu amor, eu lhe escrevi uma carta. É uma vírgula aqui, né? Que é um vocativo. Joana, meu amor, eu lhe escrevi uma carta. Quem escreve, escreve algo. Escreveu uma carta, que é o objeto direto, a alguém, ao li. E lógico que o li retoma Joana. Então, o li, ele funciona como objeto indireto. O li e o lis, eles funcionam sintaticamente aqui como objeto indireto. O o, o a, o os e o as, quando pronomes oblíquos, funcionam como objeto direto. Então, quem escreve, escreve algo a alguém. Então, o verbo escrever, ele é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele exige dois complementos, um direto e um indireto. E, no caso, o li seria o objeto indireto. O li, pessoal, ele é uma forma de você evitar repetir e colocar o nome Joana de novo. Então, como esse se refere a um termo anteriormente falado, a gente diz que ele tem uma função, uma característica anafórica. Ou seja, ele retoma termos anteriormente falados. O li retoma Joana, então é um referente textual, faz parte da coesão referencial. Ó, coesão referencial. Isso aqui é importantíssimo para a prova de vocês. Essa questão da coesão referencial, ele vai estar se referindo a um termo anterior, tá? Ó, uma bola, comprei-a. Quem compra, compra alguma coisa. Comprou a. Só que o a retoma bola. Aqui o a funciona como objeto direto. Quem compra, compra alguma coisa. Verbo transitivo direto. Lógico, o a está retomando uma bola. Então, o a também ele tem características anafóricas. Certo? Ou seja, faz parte da coesão referencial. Ou seja, esse pronome oblíquo ele vai estar se referindo à bola. Tá bom? Não esqueçam. Os termos em destaque são pronomes oblíquos, com certeza, e são usados como os referentes textuais. Com certeza, porque eles estão se referindo ao termo anteriormente falado. Tá bom? Item correto. Vamos a 34? Vamos lá. A bola. Não fui comprá-la, vírgula, pois estava sem dinheiro. Quem compra, compra algo, compra o lá. Só que lá retoma bola. O verbo comprar termina em R. Verbos que terminam em R, S e Z levam lo, lá, los e las, certo? Ou seja, comprá-la, lá retoma a bola. Então, aqui é um referente anafórico. Ele retoma algo anteriormente falado. É um pronome que retoma a bola. Tá bom? Ele está funcionando como objeto direto, lógico, porque o verbo comprar, ele é verbo transitivo direto. Quem compra, compra algo. Compra o lá e o lá retoma a bola. Certo? A bola não fui comprá-la, pois estava sem dinheiro. Ó, o pois aqui, se você observar, ele é uma conjunção explicativa, né? Está explicando, ó. Explicativa. O termo em destaque poderia ser substituído por na. Não, pessoal. Ó, se o verbo tem terminação nasal, aí eu empregaria o na. Por exemplo, comprarão. Se tivesse essa terminação ão, aí sim eu empregaria o na, ó. Entendeu? Só que tá comprar. Comprar lá. Se for comprarão, aí você emprega o na com essa terminação nasal. Entendeu? Então, eu não posso fazer essa substituição, item errado. Questão 35. Vamos lá. Anote aí, se você quer anotar, Então, anote aí, vocês que estão assistindo aí a aula, tá, pessoal?
com a nossa turma aí. Ó, pessoal, aproveitem para fazer parte da nossa turma do Português do Zero. Isso aqui vai ajudar vocês a passar na prova. Vocês vão pegar muito macete de prova aqui. Com certeza vai ajudar vocês na hora da prova. Beleza? Vamos lá. Questão 35. Muitos querem sucesso, mas poucos estão dispostos. Muitos querem. Quem quer? Muitos. Eu não sei quem é. Muitos. Isso aqui está me cheirando pronome indefinido. Mas, porém, contudo, não obstante, ó, conjunção adversativa. Poucos estão dispostos. Quem estão dispostos? Poucos. Muitos e poucos aqui estão funcionando como o quê, professor? Como pronome indefinido. Muitos querem sucesso. Poucos estão dispostos. Nesse caso, funciona como pronomes indefinidos. Tá? Os termos de destaque são pronomes definidos. Item correto. Questão 36. Quem estava aqui? Quem, pessoal? É interrogativo, né? Pronome interrogativo. Não pronome definido. Ó. O termo sublinhado é um pronome definido. Errado. Quem estava aqui? É um pronome indefinido. Olha a presença do sinal de interrogação. Definido não, né? Interrogativo. Fechou? Vamos lá, questão 37. O livro que eu trouxe é uma menina de que todos gostam e era uma pessoa a quem todos admiravam. Estranho, né, essa construção. O livro que eu trouxe é uma menina de que todos gostam, era uma pessoa a quem todos admiravam. Vamos lá. O livro que eu trouxe. O livro o qual eu trouxe. Aqui é um pronome relativo, certo? Porque ele retoma o livro. Você consegue substituir por o qual. Está retomando o substantivo livro. É uma menina de que todos gostam. Quem gosta, gosta de. Ó. É uma menina de que todos gostam. Ou seja, é uma menina de com a qual fica da qual. É uma menina da qual todos gostam. Ou seja, aqui, ó, pega a preposição com a qual. A gente já sabe que esse cara é um pronome relativo, porque você substituiu por a qual, ó. É uma menina da qual todos gostam. E essa preposição ela vem da regência do verbo gostar. Quando a gente está diante de pronomes relativos, esse verbo que está na frente dele, ele vai, se ele exigir preposição, a preposição tem que vir antes do pronome relativo. Tá? Era uma pessoa a quem todos admiravam, ou seja, era uma pessoa a quem. Quem retoma quem? A pessoa. Observe que os pronomes relativos eles sempre retomam um substantivo anterior. O que retomou livro? O de que retomou menina? O quem retomou pessoa. Então, aqui nós estamos diante de pronomes relativos, certo? Os termos em destaque são pronomes demonstrativos, não. São pronomes relativos. Relativos. Os pronomes relativos, eles retomam o substantivo anterior, tá? Fiquem atentos a essa questão dessa preposição, ó, que o verbo da frente, ele vai reger. Se ele reger uma preposição, a gente tem que colocar ela antes do pronome relativo, tá bom? Vamos lá. Questão 38. É uma menina de que todos gostam. Quem gosta, gosta de. Cadê a preposição? Tá bem aqui. Ela tem que vir antes do pronome relativo. Ó. É uma menina da qual todos gostam. Da qual. E lógico que está retomando uma menina, né? A preposição de vem da regência do verbo gostar. Perfeito. E o que, olá, retoma uma menina. Perfeito, é isso. Perfeito. O de vem da regência do verbo gostar. Quem gosta, gosta de. E esse que é um pronome relativo, ele está retomando quem? Uma menina, que é um substantivo. Certo?
Perfeito esse item aqui. Então, pessoal, fiquem atentos que existem determinados verbos que exigem regência. E quando a gente está trabalhando com pronome relativo, a preposição vai ser colocada antes desse pronome relativo. Beleza? Tranquilo? Estão gostando da aula aí, pessoal? Revisão boa, né? Revisãozinha boa para a gente relembrar. Nada como a gente resolver questões para a gente estar revisando o que a gente já estudou anteriormente. Beleza? Tenho certeza que vocês vão estar gostando desses assuntos aqui, tá bom? Vamos lá. Próxima questão, 39. Eu comi bastante. Eu comi muito. Comprei bastantes frutas para a salada. Comprei suficientes frutas. Quando eu troco bastantes, que está no plural, por suficientes, aí esse bastantes vai estar funcionando como adjetivo. E quando eu consigo substituir bastante por muito, ele vai estar funcionando como advérbio. E o advérbio é uma classe gramatical que não vai variar. Não existe advérbio no plural, já começa por aí. Comprei bastantes frutas, ó, se referindo às frutas. Comprei frutas suficientes para a salada. Perfeito, então aqui é o adjetivo. Bastantes livros foram queimados, ou seja, não sei a quantidade de livros que foram queimados. É um pronome indefinido. Então, observe que o bastante ele pode assumir diversas formas. Lembrando, quando ele é pronome indefinido, ele se liga a um substantivo. Ó. Quando ele é adjetivo, ele se liga a um substantivo. O que é que vai diferenciar ele ser pronome indefinido do adjetivo? Porque no adjetivo você troca por suficientes. Ele se encaixa na frase como suficientes. Ó. Se ficar uma coisa indefinida, ou seja, não sei a quantidade de livros que foram queimados, aí ele vai estar como pronome definido. Se você substituir por muito no singular, eu comi bastante, aqui ele funciona como advérbio. Tá? Olá, os termos em destaque possuem a mesma função morfológica. Errado. O primeiro é advérbio, o segundo é adjetivo e o terceiro é pronome indefinido. Não esqueçam do uso do bastante. Isso aqui pode cair na sua prova. Vamos lá. Questão número 40, 41, 42 e 43. Responda as assertivas de acordo com a oração acima. A bola que Marcelo comprou. A bola a qual, ó. A qual já sei que esse cara é um pronome relativo. Anote aí. Já é um pronome relativo. E detalhe, Muniz, ó, vamos lá. Poderia colocar entre vírgulas aqui, ó. Na verdade, entre vírgulas não, né? A bola que Marcelo comprou murchou, por exemplo, né? A bola que Marcelo comprou murchou. Se eu colocasse entre vírgulas, pode? Pode. Se eu colocar entre vírgulas, ficaria uma frase mais explicativa, né? Mas, professor, aqui o senhor identificou um pronome relativo, que é aquele que substitui por a qual. Lembrando, os pronomes relativos, eles iniciam orações adjetivas, não é oração substantiva, é oração adjetiva. Se você colocar esse trecho entre vírgulas, fica uma oração adjetiva explicativa. Professor, e se não tiver essas vírgulas? Se não tiver as vírgulas, ó, tira ela. Se não tivesse essas vírgulas, aí seria uma oração adjetiva restritiva. Entendeu? Então, vamos lá. Questão 40. O pronome destacado na oração acima inicia uma oração substantiva? Não. Se aqui é um pronome relativo, então ela vai iniciar uma oração adjetiva e não substantiva. Se for adicionado uma vírgula antes do termo destacado, no caso aqui o quê? A oração ficaria mais explicativa. Realmente, né? Se fosse adicionado uma vírgula, lógico que teria um ponto aqui, né? Se você coloca entre vírgulas, a oração fica explicativa. Ficaria o quê? Uma oração subordinada adjetiva. Por que ela é adjetiva? Toda oração que inicia com pronome relativo ela é adjetiva.
explicativa. 42. A inserção de uma vírgula antes do termo destacado muda o sentido. Opa, vamos lá, pessoal. Se eu colocar entre vírgulas, ela fica explicativa. Se eu retirar as vírgulas, ela fica restritiva. Ou seja, se eu inserir uma vírgula aqui, onde não tinha, a oração fica explicativa. Ou seja, muda o sentido? Muda. Agora presta atenção. Inserir ou retirar a vírgula, inserir ou retirar a vírgula, muda o sentido. Porém, a gramática continua normal, não tem erro gramatical. Colocar a vírgula. Gramática normal, não muda o sentido da gramática. Fechou? Então, a inserção de uma vírgula antes do termo destacado muda o sentido. Corretíssimo. Muda o sentido, porém, o aspecto gramatical permanece normal. O termo destacado sintaticamente funciona como sujeito. Vamos lá. Vamos lá. Vou apagar aqui. Muniz, a bola que Marcelo comprou. Vamos lá. O que está retomando bola, né? Vamos lá. Presta atenção no que eu vou falar para vocês agora. Marcelo comprou a bola. É como se tu colocasse ela bem aqui, né? Ó, a bola. Quem compra, compra alguma coisa. Comprou a bola. O verbo comprar é VTD. E a bola é o quê? Objeto direto. Quem é o sujeito? Marcelo. Só que quem é que está retomando a bola? Não é o quê? Então, esse que funciona como objeto direto. Por quê? Porque aqui é objeto direto. Então, não é como sujeito. Está errado. Isso aqui funciona como objeto direto. Então, esse é o macete. Você coloca... Geralmente, o termo que ele está retomando, você esquece do que para cá. Esquece daqui para cá. E analisa essa frase da frente. Ó. Marcelo comprou o quê? A bola. Aí você analisa qual é a função da bola. Depois que você analisar a função da bola, essa função que ele der como resultado vai ser a função do quê? Certo? É assim que a gente analisa. Vamos aqui à questão número 44. Vamos lá. Aquele ginásio onde jogava bola. O onde você emprega para retomar lugar fixo. Como assim, Muniz? Lugar fixo? É, o onde você utiliza para retomar ideia de lugar fixo. Aquele ginásio onde jogava. Aquele ginásio onde jogava. Onde retoma aquele ginásio. O onde, quando ele retoma a ideia de lugar fixo, ele é um pronome relativo. É um pronome relativo que a gente utiliza só quando retoma a ideia de lugar fixo. Tá? Sintaticamente, ele funciona. Sintaticamente, ele vai funcionar como? Sintaticamente, a função sintática dele, ele funciona como adjunto adverbial de lugar. Fechou? Adjunto adverbial de lugar. Tá aí. O onde retoma a ideia de lugar fixo. Lugar fixo. O termo em destaque poderia ser substituído por em que. Vamos lá. O onde você pode substituir por em que, pessoal? Tranquilamente. Até porque o em que, esse em, ele vem da regência. Você mora em algum lugar. Por isso que tem o em. Então, o onde ele só pode ser substituído por em que. E ele é utilizado quando retoma lugares. Corretíssimo. Questão correta. Realmente, o onde ele retoma a ideia de lugar fixo. Você utiliza o onde para retomar a ideia de lugar fixo. Tá? Questão 45. O livro cujo dono morreu. Primeiro, quando você tem o cujo, que é um pronome relativo, que vai dar a ideia de posse, relativo, que passa uma ideia de posse,
Ó, o livro cujo dono, ou seja, o dono do livro, ó. O dono do livro. O dono do livro. Ideia de posse, ó. O cujo é um pronome relativo que a gente utiliza para tomar a ideia de posse. Beleza? Posse. Identificou a ideia de posse, o cujo ele é um pronome relativo. Só que a gente não pode empregar artigo na frente do cujo. Nunca. O livro cujo dono. Ele se refere com o termo anterior, porém ele concorda com o termo da frente. O livro cujo o dono. Não é cujo o dono, é cujo dono. Tá? Olá, o termo destacado foi empregado corretamente. Tá certo, Muniz? Aí, tá errado. Não pode empregar artigo aqui, tá? Não pode empregar o artigo quando a gente está utilizando o pronome relativo cujo, dando ideia de posse. Lembrando que ele se retoma o termo anterior, mas se refere, concorda. Na verdade, se refere não. Ele se refere ao termo anterior, o livro, mas concorda com o termo da frente. Tá bom? Questão 46. Poucos conhecem o segredo, meus garotos são mestres. Pessoal, quando a gente trabalha com pronomes, nós temos dois tipos, os pronomes adjetivos e nós temos os pronomes substantivos. Como é que funciona isso aqui, professor? Pronomes adjetivo, pronome substantivo? Adjetivo, ele acompanha. E o substantivo, ele substitui. Que é as duas funções dos pronomes. Por exemplo, adjetivo, ele vai acompanhar o substantivo. E o pronome substantivo, ele substitui. Ele é o próprio substantivo. Por exemplo, poucos conhecem o segredo. Quem conhece? Poucos. Ele está substituindo as pessoas. O poucos aqui é pronome substantivo. Agora, se eu falar meus garotos, ó, meus acompanha o substantivo garotos. Então, aqui já é pronome adjetivo. Ou seja, os pronomes destacados são pronomes substantivos. Errado. Somente o primeiro seria. O segundo é um pronome adjetivo. Questão errada. Fechou? Não esqueçam desse detalhezinho aqui, viu? Essas duas subdivisões dos pronomes. Pronomes adjetivos e pronomes substantivos. Isso aqui cai em prova. Questão 47. 47. Sempre trabalhou muito. Muito. Está intensificando o trabalhar dele. Então, aqui é advérbio. Advérbio de intensidade. Certo? Não é de modo, é de intensidade. Questão errada. Tá bom? Vamos lá. Questão 43. Permaneço bastante disposto, ou seja, permaneço muito disposto. Ó. Comprou um carro muito fora de moda. Intensidade. Intensidade. Advérbio de intensidade. Ó, aqui também, intensidade. As crianças dormiram mais tarde. Intensidade. Está intensificando o tarde. Intensidade. O professor surgiu tão de repente. Ó, tão, tá? Intensidade também. Em sala de aula. Diariamente estudamos para a prova. Quando eles estudam? Diariamente. Todos os dias. Então, aqui é tempo. Então, vamos lá. Os termos destacados possuem, respectivamente, circunstância de intensidade, intensidade, ó. Primeira, intensidade de novo, intensidade de novo, que é o mais, aliás, o tão, né? E, por último, o tempo. Tá correto. Corretíssimo. Intensidade, permaneço bastante, mais, tão, e aqui diariamente é tempo.
Todos os dias ele estuda para a prova. Item corretíssimo. Tranquilo? Então essa questão ela cobrou aí as circunstâncias dos advérbios. Advérbio, palavra que dá circunstância. De tempo, de lugar, de modo, onde aconteceu as coisas. Questão 44. Estamos perto de casa. Onde eles estão? Onde? Você pergunta. Onde? Perto. Isso aqui é circunstância de lugar. Perto, longe. Termo de destaque por circunstância de tempo. Não, aqui é de lugar. Certo? Lugar. Questão 45. Preciso agir cautelosamente. É o modo como ele precisa agir, ó. Eu preciso agir cautelosamente. Não deixe nada, não é negação. Advérbio de negação. Não deixe nada para depois. Talvez, advérbio de dúvida, ó. Talvez nos vejamos na próxima semana. Os termos em destaque possuem, respectivamente, circunstância de modo, negação e dúvida. Correto, tá aí. Modo, negação e dúvida. Perfeito. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá bom? Perfeito, perfeito, perfeito. Modo, negação e dúvida. Questão 46. Em breve, nossas rotinas voltarão ao normal. Quando elas voltarão? Quando? Você pergunta, quando? Em breve. Olá. Circunstância de tempo. Em breve, nossas rotinas voltarão ao normal. Ou seja, aqui nós estamos diante de uma locução adverbial de tempo. Professor, e essa vírgula aqui é obrigatória? Não, ela é facultativa. Por quê? Porque aqui é uma locução adverbial de tempo curta. Fiquei à vontade. É o modo como ele ficou. Como ele ficou, você pergunta para o verbo. Como? Ah, ficou à vontade. Então, é o modo como ele ficou. Então, aqui, em breve é tempo e à vontade é modo. Os termos possuem a mesma circunstância. Errado. Um é tempo e o outro é modo. Questão errada. Fechou? Assistam essa aula 10 vezes, pessoal, até vocês massificarem essas questões de advérbio, das classes gramaticais, tá bom? Vamos lá. Questão 47. Ele é demasiadamente atencioso. Demasiadamente, você substitui por muito. Ó. Ele é muito atencioso. Ele é atenciosíssimo. Pessoal, ele é muito atencioso. Aqui, quando você tem duas palavras, ó, muito atencioso, é a mesma coisa de dizer de atenciosíssimo, né? Porra, tem que trocar aqui. Atenciosíssimo. Qual a diferença? Muito atencioso está no modo superlativo absoluto analítico, porque são duas palavras, ele é grande. Se você colocar atenciosíssimo, é o sintético, você reduziu, ó. Então aqui seria o superlativo absoluto sintético. Então, se eu falar, ele é muito atencioso, superlativo absoluto analítico. Ele é atenciosíssimo, você colocou só uma palavra. Então, nesse caso, em relação ao grau dos adjetivos, aqui está no superlativo absoluto sintético. Então, aqui está no sintético e aqui está no analítico, que é grande. Qual frase se encontra no superlativo sintético? É a segunda, essa daqui. Fechou? É a segunda.
Segunda frase. Questão 48. Qual frase se encontra no comparativo de superioridade? Vamos lá. A receita dela é tão saborosa quanto. Então, aqui é comparativo de igualdade, né? Tão quanto. A receita dela é mais do que, ó. Mais saborosa do que. Aqui é superioridade. A receita dela é menos saborosa do que. Lembrando que esse do, viu, pode ser retirado. Inferioridade. Ou seja, é na segunda aqui, né? Que é comparativo de superioridade. Bom? Segunda frase. Vamos lá, questão 49. Achei o menino meio triste, ó. Achei o menino um pouco triste. Quando você pega meio e dá para substituir por um pouco, né? Passando a ideia ali de intensidade, achei o menino um pouco triste. Então, aqui nós estamos diante de que, Muniz? De um advérbio. Advérbio. Tá bom? É um advérbio, correto. Advérbio. Agora, se a porta está meia aberta, aí não é advérbio. Ou seja, a porta está com metade aberta, aí é adjetivo, né? Está meia aberta, né? Como se fosse um numeral adjetivo. Meia aberta, está metade aberta. Tá bom? Agora, se pegar o meio... Agora tem um detalhe, não existe meia como advérbio. Meio, como ele é advérbio, ele é invariável. Então, ele sempre vai estar dessa forma, meio. Entendeu? Correto. Próxima questão, vamos lá. Falei alto com todos, vírgula, e fiquei arrependido. Falei alto com todos, mas, porém, contudo, não obstante, todavia, fiquei arrependido. Professor, mas eu achava que esse era passava uma ideia de adição. Não. Olha a vírgula antes dele, ó. Falei alto com todos, mas eu acabei ficando arrependido. É uma ideia de oposição. Então, o i, quando dá para trocar por mas, porém, contudo, esse i ele não funciona como ideia aditiva. Ele vai funcionar como conjunção adversativa. O termo em destaque foi usado como um termo aditivo. Errado. Um termo que está dando ideia de oposição. Quebra de expectativa. Ou seja, aqui é uma conjunção adversativa. Próxima. Gosta de serra, mas também de mar. Gosta de serra, porém também gosta de mar. Mas também, ó, cuidado, aqui, ó, é mas também. Eu estou adicionando informação. Então, aqui no mais também, aqui eu estou adicionando. É aditivo, certo? Vamos lá. Aditivo. Não é adversativo não aqui, hein? O termo em destaque passa uma ideia de quebra de expectativa e poderia ser substituído por contudo, entretanto, mas, não obstante, no entanto, porém, todavia. Errada. Aqui o mais também, ele é aditivo. Bom? Próxima questão. Tem carta de motorista, vírgula, entretanto, não dirige. Tem carta de motorista, no entanto, entretanto, mas, né? Contudo, não dirige. Aqui é uma conjunção adversativa. O termo em destaque é uma conjunção adversativa e pode ser substituída por mas, aliás, por i, mas ainda, mas também e nem. O termo em destaque é uma conjunção adversativa. Tem carta de motorista, entretanto não dirige.
Não, pessoal. E mais ainda, mas também nem é aditivo, então tá errado. Eu poderia substituir por porém, contudo, né? Não obstante. Próxima, 53 e 54. Não entendia ou fingia não entender. Bom, ele não entendia ou fingia não entender. Ou ele não entendia ou ele fingia. Ou uma coisa ou ele é outra. Ou ele não entendia mesmo ou ele fingia. Aqui, ou uma coisa ou outra. Não dá para ser as duas. Então, aqui passa uma ideia de exclusão. Correto. O ou, pessoal, é uma conjunção alternativa. Por exemplo, aquelas conjunções ou, ora, quer. Ideia de exclusão. Ou ele não entendia ou ele fingia. Próxima. Vou à sua casa, logo saberei o que aconteceu. Vou à sua casa, portanto, logo saberei o que aconteceu. Aqui passa uma ideia de quê? De conclusão. Estou concluindo a informação. O termo em destaque poderia ser substituído por assim, então, logo, por conseguinte, por isso, portanto, sem prejuízo de sentido. Correto. Vou à sua casa, logo, por conseguinte, por isso, portanto, saberei o que aconteceu. Então, quando a gente disse que poderia ser substituído por essas outras palavras, é porque essas outras conjunções aqui, elas são da mesma família que o logo, ou seja, passam a ideia de conclusão. Fechou? Próxima. Terminarei amanhã, vírgula, porque estou atrasado. Ele está explicando, ó, conjunção explicativa. Terminarei amanhã, porque estou atrasado. Bom, eu terminarei amanhã, pois estou atrasado. Tá? Vamos lá. O termo em destaque poderia ser substituído por quanto? Pode, pessoal. Por quanto é da família das explicativas, né? Terminarei amanhã, por quanto estou atrasado. Pois, por quanto, normal. Por quanto estou atrasado. Então, o porquê, ele é da família de quem? Das explicativas. Pode ser substituído por pois, por quanto. Beleza? Não esqueçam disso. Terminarei amanhã, companheira, porque estou atrasado. Tá bom? Então, item correto. Eu posso sim substituir por quanto. Da mesma família. Dê mais uma palavra e verá o que acontece. Dê mais uma palavra, logo você verá o que vai acontecer. Estudo, mas não aprendo. Aí o cara quer marcar duas conjunções aditivas, não vai errar. Você tem que entender o contexto. Ó. Dê mais uma palavra, logo, portanto, por conseguinte, verá o que vai acontecer. Aqui é conclusão e aqui é adversativa. Ó. Estudo, porém não aprendo. Estudo, mas não aprendo. Então, nessa é conclusiva e nessa é adversativa. Os termos em destaque possuem o mesmo sentido adversativo. Errado. Somente na última. Nessa aqui, não. Ele passa o sentido mais conclusivo. Certo? Pessoal, a aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Assistam novamente essa aula para quem faz parte do nosso curso, tá? E para quem não faz parte do nosso curso ainda, aproveite e não perca a chance de participar das nossas aulas. Beleza? Um grande abraço para vocês e até a nossa próxima aula.